Segundo aos Coríntios 4,17, Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, vai aparecer aqui no nosso telão, na revista atualizada. Se você quiser, mais uma vez, ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. O texto diz: pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Na Nova Bíblia Viva, diz assim: estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre. Amém. Você pode se assentar. Vamos o apóstolo Paulo, com a sabedoria que lhe era peculiar, o entendimento, conhecimento e profundidade. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus usa as nossas características, Deus usa as nossas habilidades, Deus usa o nosso conhecimento. É Ele quem dá, é Ele quem oferece, é Ele quem inspira, é Ele quem capacita, mas existe uma responsabilidade humana. Esses tempos eu ouvi um pregador dizendo aqui que Davi foi na graça e na unção do Senhor para matar Golias. E tudo bem, ele foi o nome do Senhor. Mas quem derrubou Golias foi a habilidade que ele havia conquistado na funda. Se ele nunca tivesse usado uma funda, ele iria usar aquela funda e a pedra não ia chegar perto do Golias. Mas a habilidade, o treinamento, a exaustão que ele havia realizado, é que o qualificou a estar naquele lugar. Então nós temos que entender que a graça, a misericórdia, a unção, o poder, mas existe uma responsabilidade humana. Nós precisamos nos dedicar. Eu não posso chegar aqui, passar um mês orando e jejuando, e sentar ao piano ali e falar assim: a partir de hoje eu vou tocar igual o pastor Rubim. Não vai adiantar a oração e jejum. Precisa estudo, precisa dedicação. A mesma coisa é pregar. Não adianta a pessoa pegar e falar assim: não, abra a Bíblia lá na hora, e Deus vai me inspirar, eu vou trazer uma... Deus pode até usar assim, mas não é o meio pelo qual Ele é acostumado a realizar. Ele usa a nossa dedicação. É por isso que Ele qualificou Abraão, é por isso que Ele qualificou Isaac, é por isso que Ele qualificou José. José foram 13 anos de trabalho de qualificação. É por isso que Ele qualificou o próprio Davi. Davi, quando recebeu a unção, era um jovenzinho, por volta de 17 anos, e só se tornou rei aos 30 anos. Foram mais de 10 anos de preparo, de estudos. Então nós precisamos entender isto. Até as instituições humanas entendem isso. Volta e meia eu convido o presbítero Ney para pregar. Falei: estou fazendo curso de requalificação, de reabilitação, de habilitação para armamento e para outras coisas, porque o setor que ele trabalha exige que ele esteja constantemente atualizado. Como manusear as armas, como atualização de leis, atualização de procedimento, de abordagem. Então, por que nós, cristãos, não seguimos também isto? Então, Paulo era poderoso nas palavras e na sua escrita, porque ele era um doutor na lei. Então, veja bem, Deus usou Pedro poderosamente. Pedro era iletrado, mas Deus usou poderosamente a tal ponto das autoridades ficarem boquiabertas, dizendo: mas esse aí é pescador.
e está falando tão bem e falando com autoridade, só pode ter andado com o tal de Jesus. Mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Tanto é que o Novo Testamento, a grande parte do Novo Testamento é escrita por Paulo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos nos qualificar. É por isso que nós precisamos orar mais, é por isso que nós precisamos jejuar mais, é por isso que nós precisamos estudar mais a palavra do Senhor, é por isso que é importantíssimo a gente vir à casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor diz assim: aquele que é santo, continue a santificar-se. Ou santifique-se mais ainda, dependendo da versão. Então a vida do cristão é um desenvolvimento constante. Então Paulo, na sua sabedoria, no seu entendimento e nas suas experiências. Quem está escrevendo esse versículo era alguém experimentado naquilo que ele estava falando. Ontem eu ministrei exatamente sobre isso. Se aquilo que eu prego não for verdade na minha vida, não vai surtir efeito. Se eu não for verdadeiro, não adianta eu falar. Se eu usar só uma fachada, uma máscara, não vai alcançar o objetivo, não vai alcançar o propósito. Então, quem está escrevendo esse texto era Paulo, experimentado em todas as coisas. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Aquele que perseguia os do caminho, agora aquele que pertencia ao caminho. Aquele que queria prender os cristãos, agora estava sendo preso junto com os cristãos. Aquele que consentia no açoite dos cristãos, agora estava sofrendo os açoites. Aquele que fazia viagens para prender homens, mulheres e crianças, agora ele estava viajando, anunciando o evangelho. Então Paulo, quando ele está escrevendo, ele era um homem experimentado. E quando ele está dizendo sobre aflições pequenas, momentâneas, que nós enfrentamos, ele estava falando com legitimidade, com conhecimento de causa. Então é fácil, eu sempre dou este exemplo. Quando eu encontro alguém que quebrou algum osso, quebrou um braço, uma perna, eu chego e falo: eu sei o quanto é dolorido, o quanto é difícil isso, porque eu passei por isso. Agora, se eu nunca tivesse quebrado nada, eu não poderia chegar para alguém e falar assim: eu sei o que é isso. Esses tempos eu fui fazendo um culto fúnebre e falei com os filhos do ente querido, dizendo: olha, eu não sei o que vocês estão passando. Eu não sei o que é perder um pai e uma mãe. Eu não tenho ideia do que seja esta dor. A gente imagina, mas a gente não tem ideia. Então, só quem passa pelo sofrimento é que tem autoridade, legitimidade para falar. Então, se Paulo não tivesse sofrido, seria um discurso fácil dizendo: meus irmãos e minhas irmãs, se contentem com a aflição que vocês passam. Se contentem com as perseguições que vocês sofrem. Se ele mesmo não estivesse passando. Agora, quando Paulo está escrevendo e falando das aflições, ele estava contando a respeito de si mesmo. E exemplificando a partir de si mesmo. Dizendo: eu sei o que é sofrer por Cristo. Porque o próprio Jesus, quando foi conversar com Ananias, lá em Damasco, disse a Ananias: vá até a rua chamada direita, na casa de Judas, e lá tem Paulo, o Saulo de Tarso, que está cego há 3 dias, não come, não bebe, está orando. Eu quero que você vá lá e coloque as mãos sobre ele, para que ele recobre a visão e para que ele passe de perseguidor a perseguido. Porque eu mostrarei para Paulo o quanto custa sofrer pelo meu nome.
Então Paulo foi forjado no fogo mais ardente. Paulo foi forjado da maneira mais severa. Paulo foi forjado com uma força tamanha. Paulo passou pela forja mais difícil, mais dolorosa, mais árdua. E é por isso que ele está dizendo, meus irmãos, estas aflições pequenas e momentâneas. Quais eram as aflições pequenas de Paulo? Paulo está pregando na cidade, está ganhando uma multidão para o Senhor Jesus, e a liderança da cidade fica invejada de Paulo e diz, não, temos que dar um jeito nesse Paulo, e inflamam a multidão, as multidões, e Paulo é apedrejado e jogado para fora da cidade como morto. E Paulo está dizendo, essas pequenas aflições. Paulo é preso, acorrentado, açoitado, as costas estão sangrando, e ele está dizendo, estas pequenas aflições. Paulo e Silas estão acorrentados no cárcere interior, mãos, pés, com as costas sangrando. E ele está dizendo, essas pequenas aflições, Silas, vamos cantar. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam na prisão, porque ele julgava que aquelas aflições eram pequenas e momentâneas. E Paulo diz, quantas vezes em perigo, em rios, naufrágios, na mão de patriotas, compatriotas e estrangeiros, perigos em estradas e desertos, perigo na mão de salteadores. Agora Paulo está dentro de um navio. O navio está envolto por uma tempestade. 2 semanas, aqueles que estavam dentro daquele navio não sabiam se era de dia ou de noite. Tamanha era a tempestade, tão severa era a tempestade. E Paulo está dizendo, esta pequena e momentânea aflição. De repente o navio encalha em um banco de areia e a corrente começa a despedaçar aquele navio e eles saltam ao mar e era inverno, o mar estava frio, eles estavam congelando naquelas águas e eles nadam até a ilha e Paulo chega na ilha dizendo estas breves e momentâneas aflições. Para não morrerem congelados, eles começam a juntar madeiras para fazer uma fogueira, e de repente uma cobra muito venenosa, uma víbora, se prende na mão de Paulo, e os nativos da ilha ficaram esperando Paulo inchar e cair morto. E Paulo está dizendo, estas pequenas e momentâneas aflições. Então quem está escrevendo, não está escrevendo de forma retórica, não era alguém com uma mente muito boa para criar escritos de ficção. Não era alguém que estava tentando encorajar pessoas a enfrentarem aquilo que ele não havia enfrentado. Mas Paulo é envolvido nas aflições desta vida. Muito mais do que as aflições da vida, Paulo envolvido nas aflições daquele que está no caminho. Muito mais do que as aflições da vida e daquele que está em Cristo, envolvido nas aflições ministeriais. É interessante que em algumas cartas Paulo está dizendo, fulano, meu amigo, fulano, companheiro meu companheiro de batalha. Na outra carta ele está dizendo, o fulano lá me abandonou.
o outro me causou grandes males. Na minha defesa ninguém estava comigo, eu tive que fazer a defesa sozinho. Então é este Paulo que está nos explicando o que é a aflição. Ele está dizendo, pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos. O próprio Jesus disse, no mundo vocês irão enfrentar aflições, vão passar dificuldades. Em um minuto tudo está bom, no próximo as coisas começam a ruir. Em um momento as coisas estão dando certas, num próximo momento as coisas começam a dar erradas. Começam a dar errado. Este é o mundo que nós vivemos. Nós oramos e temos fé que Deus vai responder. Naquele momento, de repente, a oração não chega na hora que nós queremos. Muitas vezes nós passamos problemas que não chegam nem perto aos problemas, às aflições que Paulo havia enfrentado. Mas alertados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós sabíamos e nós sabemos que neste mundo nós estamos sujeitos às aflições, aos problemas, às doenças e enfermidades, a planos frustrados e fracassados. Mas Paulo não está dizendo, olha, vocês terão aflições pequenas e momentâneas. Mas quando ele está se referindo a este período de aflições, ele não está dizendo que as aflições são perenes. Ele não está afirmando que o crente só vai estar debaixo de aflições. Ele está dizendo, as aflições são momentâneas. Porque o próprio Paulo diz, eu sei viver sem nada, mas eu sei viver com tudo. Eu sei chorar, mas eu também sei sorrir. Eu sei administrar um pouco de recurso que tenho, mas sei administrar a abundância que o Senhor traz na minha vida. Então nós temos que entender que a nossa vida é feita de fases. A nossa vida é feita de estações. Mas tudo, absolutamente tudo, tem um propósito para a nossa vida. Tudo tem um propósito. É interessante que nós falamos de José sendo odiado pelos irmãos, sendo vendido pelos irmãos, sendo comprado como escravo por Potifar. Mas nós nunca paramos para pensar que Deus proporcionou estas coisas. Porque Deus havia determinado que José seria o governador do Egito. Deus poderia ter dado para ele uma passagem em primeira classe para que ele chegasse de primeira classe no Egito. Mas Deus preparou uma caravana de ismaelitas que passaram e compraram a preço aquele jovem. É por isso que na história de José nós não vemos nem meio versículo dizendo José estava triste. E encontrou-se José desanimado. E José reclamou com o Senhor. José, com amargura de alma, orou, não. José estava tranquilo, em paz. Porque ele sabia que aquelas aflições eram breves, leves e momentâneas. Assim também nós devemos entender que existe um período de preparação, existe um período de aflição, mas existe um período de recompensa. Esses tempos alguém tentou retrucar dizendo, vocês dizem que o crente vive de vitória em vitória, mas eu conheço um monte de crente enfrentando lutas e dificuldades, e eu falei, da onde que vem a vitória? Vitória significa superação.
Vitória significa que você venceu algum obstáculo. Se não houver lutas, dificuldades, não existe vitória. Então Paulo está dizendo: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos. Veja, ele está apresentando uma situação. Paulo está apresentando uma verdade na vida do cristão. Mas agora ele apresenta a segunda verdade. Estas pequenas aflições momentâneas produzem para nós. Assim como nós lançamos uma semente no solo e esperamos crescer para que produza. Eu lembro quando a gente estava tentando fazer a GL deixar a chupeta, a Nadiessa deu uma boa ideia, dizendo: pega a chupeta e fala que vocês vão plantar e vai nascer alguma coisa. E nós pegamos a chupeta e falamos: nós vamos plantar lá na horta da vovó. Por quê? Porque vai dar um monte de bala, pirulito. Se você plantar essa chupeta, todo dia que você chegar da escola vai ter balinha, vai ter... E a gente levava ela para a escola, passava no mercado, comprava balinha, pirulito e colocava lá. E ela chegava da escola, a primeira coisa que ela fazia: eu quero ir lá na horta para ver se a minha chupeta já deu frutos. E ela chegava lá, tinha balinhas, tinha pirulitos, e ela pegava e ficava toda feliz. E ela não vejo a hora de voltar amanhã da escola, porque toda vez que eu chego da escola, a minha chupeta frutificou. A minha chupeta deu frutos. Então ela sabia que tinha que esperar a noite passar, tinha que ir à escola, e ao regressar da escola, haveria uma recompensa naquele lugar. Então o que Paulo está nos ensinando é isso. Deus está dizendo: meu filho, vai ser doloroso de tirar a chupeta, mas vai haver uma recompensa. Vai ser doloroso você passar por algumas aflições, mas elas são pequenas e momentâneas. Porque estas aflições irão produzir para vocês mesmos. Então é difícil quando eu passo pela provação, é difícil quando eu enfrento a luta, é difícil quando eu enfrento a adversidade, mas a gente olha para frente e sabe que aquela aflição vai produzir alguma coisa na nossa vida. Alguma coisa vai ser produzida. Eu falei esses dias aqui, se não me engano, acho que foi na quinta-feira, ou na quarta, lá no Bela Vista, já não lembro mais. Mas a gente não se baseia no momento que nós estamos vivendo. O cristão, quando ele entende o plano e o propósito, na verdade o propósito de Deus, e estabelece os seus planos baseados no propósito, ele nunca está olhando para o momento que ele está vivendo, está olhando lá para frente. Jesus nos ensinou isso quando estavam a caminho de Gadara. O barquinho era varrido de um lado para o outro, as tempestades, as ondas, os ventos, e Jesus dormindo, enquanto os discípulos estavam pensando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Então acordam Jesus chacoalhando, dizendo: Senhor, não te importas que perecemos? Nós vamos sucumbir em meio a essa tempestade. Por que Jesus dormia tranquilamente? Porque Jesus não estava olhando para a tempestade. Jesus sabia que iria desembarcar em Gadara, que lá tinha um homem que precisava ser liberto de uma legião de demônios, e que aquele homem seria o missionário, seria o evangelista daquela região. Então a vida do cristão deve ser pautada nisso. Eu estou olhando para cá, para o momento hoje. Tempestades, aflições pequenas, momentâneas, mas existe algo que está sendo produzido e logo ali na frente eu vou colher. Hoje eu passei em frente a um terreno, quase no centro da cidade, mas um terreno bem grande, que prepararam a terra e fizeram uma plantação. Então a gente viu que está plantado aquele terreno, mas não dá para ver o que está plantado ainda. E eu já fiquei na expectativa.
Quando eu começar a passar aqui, eu vou prestar atenção para ver o que plantaram aí. Eu não entendo de plantação, eu não sei se é milho ou se é soja nessa época. Mas alguma coisa será colhida daquele lugar. Existe uma expectativa colocada sobre aquela plantação. É isso que Paulo está dizendo. Não se prendam às aflições pequenas e momentâneas, mas estejam olhando para o fruto que será produzido a partir disto. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Na outra versão diz: entretanto, este curto período de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todos sempre. Então o cristão, ele tem que ter uma vida feliz. O cristão deve ter um sorriso estampado no rosto. O cristão, ele deve ser esperançoso. Porque não importa se o momento, se o já, se o agora é de aflição, mas existe uma glória que está sendo produzida em nós, e esta glória não é transitória, não é passageira, é perene, duradoura e eterna. E muito em breve, nós descansaremos de todas estas aflições, nós descansaremos das fadigas desta vida. Nós olhamos para o mundo e vemos o sistema político, o sistema financeiro, nós vemos as guerras, os rumores de guerras, nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo em todos os lugares. Não importa se é um país de primeiro mundo, de segundo, terceiro, não importa se é um país rico ou um país pobre, a palavra do Senhor está se cumprindo. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, neste mundo aqui, tudo é passageiro, é transitório, não vale a pena a gente se prender a estas coisas. O que nós devemos estar atentos é que há uma glória sendo produzida. Existe uma glória sendo produzida para cada um de nós. Não que essa glória será só na vida por vir. Essa glória começa hoje já. Quando nós aceitamos o projeto de Deus para a nossa vida, quando nós aceitamos o propósito soberano de Deus sobre nós, nós começamos a desfrutar da glória que é produzida em nós. Porque não importa se as coisas saíram do jeito que queríamos ou não, está sendo produzida em nós uma glória. Não importa se o salário que nós estamos recebendo hoje é o que nós queríamos e desejávamos ou não, está sendo produzida em nós uma glória. Não importa se a casa que nós moramos hoje esteja do jeito que a gente queria que estivesse, o que importa é que existe uma glória sendo produzida em nós. Deixa eu reforçar, eu falei ontem aqui, mas eu reforço hoje novamente. Não importa se a pessoa está morando embaixo de uma ponte, ou se a pessoa está morando no Alphaville, ou se a pessoa está morando numa cobertura à beira-mar. Se ela não está em Cristo, tudo que está sendo produzido não está gerando glória. Está gerando recompensa terrena. Estava conversando com uma pessoa a respeito disto. As pessoas confundem prosperidade com riqueza. Existem pessoas que ganham um salário mínimo que são prósperas. Existem pessoas que ganham R$1 milhão por mês que são apenas ricos. Porque a prosperidade em si é a produção da glória em nós. É por isso que a palavra do Senhor diz que as coisas de Deus são loucuras. Loucuras para o homem natural,
Uma pessoa com uma boa estrutura financeira, profissional, ela olha para um crente, às vezes o crente ganhando lá, como eu disse, um salário mínimo, e a pessoa, como é que essa pessoa é feliz? Como é que essa pessoa tem esperança? Porque ela está olhando para a sua própria condição e julga de maneira natural, dizendo, eu tenho bom emprego, eu tenho fama, eu tenho riqueza, eu tenho tudo que eu quero e não sou feliz. Imagine como uma pessoa com salário mínimo vai ser. Imagine se alguém que anda a pé vai ser feliz, sendo que eu estou andando de Ferrari e não sou feliz. Não estou dizendo que todo mundo que anda de Ferrari é infeliz. Eu estou falando aquele que não tem Deus e que não está produzindo glória em si. Então não importa se é pobre, se mora embaixo da ponte, ou se mora em uma mansão de 10 milhões. Se não tem Cristo na vida, se não tem Cristo como Salvador, tudo que está sendo produzido na sua vida não é glória e não é eterno. Não será levado no caixão. Não será levado para a eternidade. Se tiver filhos ainda, gera brigas, porque todo mundo vai querer um pedaço da herança. Mas agora, se nós estamos em Cristo, se nós temos Cristo como nosso Salvador, se o nosso nome está escrito no livro da vida, se nós temos a certeza da salvação, nós podemos até estar enfrentando aflições, sabendo que são momentâneas e que estas aflições estão produzindo em nós mesmos e para nós mesmos uma glória eterna. Então hoje a gente pode estar triste, abatido, amanhã estaremos felizes. A pessoa pode estar doente hoje, amanhã estará curada. Ou estará com o Senhor. Mas está produzindo uma glória. E esta glória não é terrena. Eu gosto muito de ler biografias de pessoas bem-sucedidas. É interessante que muitas pessoas que, vamos pegar no Evangelho, homens poderosos que marcaram gerações, que inspiraram outros pregadores, e esses pregadores inspiraram outros pregadores. Hoje a gente não sabe nem o nome, nem conhece. Daqui a um tempo ninguém vai saber quem que é Billy Graham, se Jesus não voltar. Ninguém saberá quem foi Benny Hinn, Reinhard Bonk. Se Jesus não voltar, tudo isso vai sendo esquecido. Agora estes homens, o nome pode até ser esquecido, mas eles produziram uma glória. Produziram uma glória para eles mesmos. Eles não chegaram diante, os que morreram, tem uns vivos ainda, né? Mas os que morreram já chegaram diante do Senhor, não de mãos vazias. Eles chegaram com as mãos cheias de obras que eles produziram. Foram glórias estabelecidas. Foram glórias produzidas. Então eles não estão nem importando. Paulo mesmo dizia, eu não sei se eu prefiro continuar aqui pregando, eu não sei se continuo aqui sendo apóstolo, ou quero partir e estar com o Senhor instantaneamente, o que é incomparavelmente melhor. Por que Paulo tinha esta dúvida? Se eu falar aqui hoje, quantos tem aquele hino, né? Tenho saudade de Jesus, meu mestre, né? Mas se eu falar, quem quer encontrar com Jesus hoje aqui? Quem quer partir hoje? Acho que ninguém levantaria a mão, né? Dizendo, não, eu estou disposto a morrer hoje. Deitar e não acordar mais. Agora Paulo estava dizendo, para mim tanto faz. Se eu continuar aqui neste mundo, eu vou continuar passando por aflições e produzindo glórias. Um peso de glória na minha vida. Agora, se eu partir,
e for me encontrar com o meu Senhor Jesus Cristo, a glória que eu produzi é eterna. E qual é a maior glória que nós podemos desfrutar? A salvação, a eternidade na presença do Senhor. Qual outras glórias que nós podemos produzir? Não irmos sozinhos, levarmos uma multidão conosco. Anunciarmos o Senhor Jesus, a tempo e a fora de tempo, como o mesmo apóstolo Paulo está instigando, ensinando e dizendo para o jovem Timóteo: prega, Timóteo. Anuncie a palavra a tempo e a fora de tempo, insta. Anuncie e fale do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o cristão tem motivo de alegria. Todo verdadeiro cristão tem um motivo de alegria. Ele pode até se entristecer por algum momento, mas ele lembra que aquela aflição que produziu um pouquinho de tristeza precisa ser compreendida, que ela irá produzir um peso de glória para a nossa vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé neste momento?